durante séculos, os povos que habitavam a Noruega se organizavam majoritariamente entre grupos nômades ou seminômades. Durante a Era do Bronze, a Era do Ferro, desenvolvendo pequenas comunidades com criação de renas e alces, sendo majoritariamente politeístas. Seus deuses eram o que nós conhecemos como animistas, ou seja, deuses que representam as forças da natureza ou o cotidiano do dia a dia das pessoas. Então, haviam os deuses do sol, o deus da lua, o deus do fogo, o deus da guerra, o deus da vida, da morte. Todas as estruturas e todas as instâncias da vida desses povos eram contornadas e guiadas por uma estrutura sólida da religião local. Não demorou muito para que esses povos, até então isolados dentro de suas comunidades regionais, começaram a se organizar. Deram origem, assim, aos chamados vikings, grupos que habitavam a região da Escandinávia e que, com o domínio da construção de barcos, de técnicas marítimas, começaram a dominar as ilhas ao redor dessa península nórdica e expandir sua área de atuação, especialmente para as ilhas britânicas. Essa expansão em direção às ilhas britânicas, que hoje são Escócia, Irlanda, Inglaterra, fez com que os povos vikings tivessem contato com mercadorias, ideias e principalmente uma nova religião, o cristianismo. A partir do ano 1000, os reis vikings passaram a se dedicar de forma mais intrínseca, mais intensa à difusão do cristianismo dentro da região. Obviamente, as lideranças pagãs da época, por toda a região, não aceitaram. E o conflito passou a se tornar evidente entre a religião local tradicional e a nova religião que vinha do estrangeiro, do diferente, do além-mar, através dos contatos comerciais. Essa disputa religiosa se perpetuou ao longo dos séculos. Nos anos 90, as bandas de black metal que surgiram na Noruega resolveram promover um renascimento pagão. É muito conhecido a mitologia das bandas que incendiavam as igrejas na Noruega. Burzum, Mayhem, 1349. Essas bandas se dedicavam em criar uma imagem para si, um culto, dizendo que eles queriam ressuscitar o espírito pagão, reviver a antiga religião nórdica. A própria palavra Oslo é um termo antigo. Durante séculos, na época dos vikings, a cidade se chamava Oslo, porém, com a urbanização e o surgimento de pequenas cidades, seu nome foi mudado para Christiania. Obviamente com uma forte associação ao cristianismo. A capela localizada no bairro de Holmenkollen foi fundada no ano de 1903, com padrões fortemente inspirados na Idade Média. Ela foi a igreja oficial da família real norueguesa. Durante o Natal, a família real comparecia na igreja para participar dos cultos.
Porém, nos anos 90, durante essa onda de incêndio a igrejas católicas, com o discurso de uma recuperação do espírito norueguês, a igreja foi incendiada. Em 1996 ela foi reconstruída, estando intacta até os dias de hoje. Porém, o ataque infame marcou a história de Oslo. A relação entre o black metal e o cristianismo na Noruega, ao longo dos anos 90, se tornou insustentável. Crimes como assassinatos e, obviamente, o incêndio de diversas igrejas por toda a Noruega fez com que se criasse um clima de tensão e animosidade entre a mídia e a população, e esse movimento de subcultura musical que efervescia ao longo de toda a década de 90. A Gamle Aker Church, a igreja de pedra mais antiga da Noruega, foi fundada no ano de 1080, passando obviamente por diversas modernizações ao longo do tempo. Mais próxima do centro de Oslo, ela abriga um cemitério com diversos personagens históricos da cidade. Embora não tenha sido incendiada como a Holmenkollen e outras igrejas por todo o país, ela marcava efetivamente a disputa entre essas duas culturas. Embora a mídia e os jornais e a população no geral dissessem que tudo isso era uma aliança dos jovens com o satanismo, as bandas em si, os artistas, defendiam, dizendo que esse movimento seria mais como uma forma de se reconectar com o passado pagão dos povos originários da Noruega. Claro que a cobertura excessiva e a exposição midiática fizeram com que as bandas ganhassem notoriedade no mundo todo. Atualmente, o black metal norueguês continua rodeado por polêmicas, ideologias radicais. Porém, onde quer que as bandas se apresentem, existe um culto em torno do seu som e de sua mensagem. Até o início dos anos 90, havia mais ou menos uma estatística de que uma igreja por ano pegava fogo na Noruega, seja por acidente ou por algum atentado. Porém, o surto, a partir de 92, foi tão intenso que entre 92 e 96, mais de 50 igrejas foram incendiadas propositalmente, criminalmente, por parte das bandas de black metal por todo o país.